Vamos agora focar então na distribuição normal, que é a distribuição que a gente vai mais utilizar e que provavelmente vai aparecer aí na maioria dos processos e para a maioria dos indicadores que vocês forem trabalhar. A distribuição normal, ela é interessante porque ela tem esse formato, né, de sino, né, a curva de Gauss, e apenas conhecendo média e desvio padrão, então se a gente sabe duas características da nossa base de dados, uma de locação e outra de variabilidade, que no caso é a média e o desvio padrão, a gente consegue desenhar a curva normal, né? Então, ela é interessante porque ela tem essa facilidade e através da curva a gente consegue também ver a distribuição dos dados, né? Então, cada faixa da curva normal, ela representa uma quantidade de valores da minha base de dados. Então, por exemplo, essa faixa central, né? O meio da curva normal está representado aqui pela média e esse mais ou menos um S, né, seria o meu mais ou menos um sigma, que é o desvio padrão. Então, quando eu estou no centro da curva e me afasto do centro, um desvio padrão para cada lado, né, e essa faixa central, então, ela representa 68,26% dos meus dados. Então, veja que na distribuição normal, o que acontece? A maior parte dos dados que foram medidos estão próximos da média, do centro da curva. E quanto mais distante da média, menor é a frequência desses dados. Então, um valor próximo da média ele tem mais chance de aparecer. Um valor distante da média ele tem menos chance de aparecer. Quando eu faço aqui, pego já essa faixa de mais ou menos dois desvios padrão, né, 2 sigma, eu já estou pegando aí 95,44% da minha base de dados. Então veja que se eu afasto apenas dois desvios da média, eu já tenho praticamente 95% de tudo que foi medido, de todos os dados da minha base. E é justamente aí o mais ou menos 3 sigma, mais ou menos 3 desvios padrão, que me dá praticamente a totalidade dos meus dados, ou seja, 99,74%. Então, isso é possível, esse tipo de análise é possível na distribuição normal, se os meus dados tiverem, né, essa distribuição. Por isso que é interessante, porque a gente já conhece várias características da distribuição normal, então fica mais fácil de analisar os dados dessa forma. Bom, o legal da distribuição é que, dessa distribuição normal, é que ela representa diversas situações, até mesmo do nosso dia a dia, por exemplo, como a altura ou peso de uma população tem distribuição normal, a pressão sanguínea de um grupo de pessoas, se eu for medir, né, eu vou medir a pressão sanguínea de 100 pessoas. Normalmente a gente vai ter o que? A diferença dessas pressões em forma de distribuição normal. O tempo que um grupo de estudantes gasta para realizar uma prova tem distribuição normal também, ou seja, tem uma pequena quantidade de estudantes que fazem a prova muito rápido e outra pequena quantidade que demora demais. Mas a maioria dos estudantes gasta-se ali um tempo médio. Então, por isso que eu tenho esse tipo de representação. Então, a distribuição normal, ela não serve só para os dados, os processos lá da nossa empresa, mas também ela está presente no nosso dia a dia em várias situações comuns, como é o caso aqui que eu citei para vocês. E além disso, nós temos as cartas de controle mais utilizadas, são as cartas de controle para dados normais, são as cartas XAM, X/R e X/S, que são baseadas nessa distribuição. Portanto, quando a gente for trabalhar com essa ferramenta, com a carta de controle, nós vamos precisar de antes verificar se os nossos dados, né, são normais, se a nossa base de dados possui distribuição normal ou não. Aí sim a gente pode trabalhar então com as cartas de controle XAM, X/R e X/S. Bom, eu trouxe aqui um exemplo simples do dia a dia, justamente para a gente entender como fica o desenho dessa distribuição. Então imagine que numa sala de aula o professor anotou a idade de cada um dos 40 alunos presentes. Sabendo que a distribuição da idade dos alunos é normal, então ele sabe que essa característica, né,
da população, essa característica ali dos alunos da sala de aula dele é normal, é possível, então, desenhar uma curva da distribuição normal apenas sabendo a média de idade dos alunos, que, no caso aqui eu estou dizendo que é 23 anos, e o desvio padrão, que é igual a 2. Então, o desafio nosso como que eu faço essa curva normal, como que eu desenho isso, imaginando, né, a distribuição da idade desses 40 alunos. Como eu disse que a distribuição é normal, né, a gente basta ter o valor da média, 23, e do desvio padrão, que é igual a 2, para a gente conseguir desenhar essa curva. Então, eu vou partir desse ponto central aqui, 23, que é a minha média, que vai ser aqui o meu ponto mais alto da curva. E, sabendo o desvio padrão, que é igual a 2, basta eu fazer aqueles cortes, né? Que a gente tinha visto, observado, inclusive no slide anterior. Então, aqui à direita, eu tenho 23 anos, então aqui à direita, 24, 25 anos, 26, 27 anos vai ser aqui mais 2 sigma, 28, 29 anos, aqui vai ser o meu mais 3 sigma. Então, ó, a média mais 1 sigma é 25 anos. A média mais 2 sigmas, 27 anos. A média mais 3 sigmas, 29. E aqui, para o outro lado, a mesma coisa, né? 22, 21 é a média menos 1 sigma. 20, 19, 18, 17, menos 3 sigmas. Então, veja que eu consigo fazer o desenho da curva dessa forma, olha. A minha curva normal, que essa curva normal representa o quê? Representa a distribuição de idade dos alunos, onde a média é 23 anos, e eu sei que aqui, ó, nesse intervalo, 99,74% dos alunos tem idade entre 17, né, menos 3 sigma, e 29 mais 3 sigma. Então, essa é a faixa de idade dos alunos, sendo que a média é 23. E aí eu consigo desenhar a distribuição normal dessa forma. É o que eu coloquei aqui. Fiz no Minitab também para ficar mais bonitinho, mas veja que, né, é o desenho similar a esse que eu fiz do quadro, com os mesmos resultados, as mesmas conclusões.